Quando você ouve falar em catapora, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Uma doença comum da infância, que dá coceira, que algumas bolinhas e depois passa? Pois é, a catapora realmente é uma doença comum, mas ela pode ser grave em algumas situações. E os nossos dados epidemiológicos ajudam a entender o porquê. Vamos olhar para o Espírito Santo, que faz notificação dos casos de varicela. Nos últimos 3 anos, continuamos registrando casos de varicela aqui no estado e também no país. E isso acontece porque a varicela ainda circula entre nós. Diferentemente do sarampo, que é uma doença para a qual buscamos manter a eliminação, a varicela ainda apresenta circulação na população. E aqui existe um ponto muito importante. A vacina varicela faz parte do calendário nacional de vacinação, mas a proteção não alcança toda a população da mesma forma. Hoje temos vacinação de rotina para crianças abaixo de 7 anos de idade, conforme o calendário nacional de vacinação, e também a vacinação é indicada para determinados grupos especiais, conforme as recomendações da RI, a Rede de Imunobiológicos para pessoas em situações especiais. Mas existe uma geração de adolescentes, adultos jovens, que pode ter ficado suscetível. Por quê? Porque quando essas pessoas eram crianças, a vacina contra a varicela ainda não fazia parte do calendário de vacinação de rotina, da mesma maneira que faz hoje. Então, ainda temos uma população que não teve a doença e também não teve a oportunidade de ser vacinada na infância. E isso nos leva a um fenômeno epidemiológico interessante, o deslocamento da faixa etária dos casos. Quando conseguimos vacinar as crianças, reduzimos a circulação da doença nesse grupo. Mas aquelas pessoas que permanecem suscetíveis podem adoecer mais tarde. E aí está o problema. A varicela tende a apresentar maior risco de complicações em adultos, gestantes, pessoas imunocomprometidas e outros grupos de maior vulnerabilidade. Ou seja, aquela doença que muita gente associa exclusivamente à infância pode chegar a uma pessoa adulta que nunca teve catapora e que não está protegida. E catapora pode causar complicações. Entre elas estão as infecções bacterianas secundárias da pele, pneumonia, complicações neurológicas e outras manifestações que podem levar à hospitalização e, em situações mais graves, até mesmo o óbito. Por isso, não devemos olhar para a catapora simplesmente como uma doença que todo mundo vai ter. E aqui fica a principal mensagem. Vacinação não é apenas evitar aquela doença na infância, é também evitar que uma pessoa permaneça suscetível e venha a adoecer em uma idade em que o risco de complicações pode ser maior. Então, vale a pena olhar a caderneta e verificar se a vacinação está adequada, porque catapora pode ser comum, mas comum não significa necessariamente inofensiva.